Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma disciplina espiritual que é extremamente importante para nós termos mais intimidade com Deus, que é a oração. Por que a gente precisa orar? Primeiro, como eu já disse, para ter mais intimidade com Deus. Segundo, porque orar nos traz uma sensação muito boa de paz, alegria, felicidade, entre outras coisas boas. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre Bíblia. Se você gosta desse tipo de assunto, eu te peço que dê um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal. Às vezes a gente pesquisa na internet, vê um monte de vídeo falando sobre oração, que tem que ser assim, que tem que falar isso, que tem que falar aquilo, com um monte de regrinhas. Porém, um pouco antes da oração do Pai Nosso, Jesus fala que não é necessário nada disso. De vãs repetições, de você ter que falar isso ou aquilo. Ele nos dá um exemplo, né, que é da oração do Pai Nosso, onde tem ali glorificando o nome do Senhor, gratidão, pedido de perdão, né? E aquilo dali já seria uma base para a gente poder trazer para a nossa vida. Porém, não é uma regra para você poder usar em todas as suas orações, porque a gente não ora sempre igual. E qual a coisa mais importante que precisa ter em uma oração? O mais importante é sinceridade. Por quê? Porque a gente não pode mentir para Deus. Ninguém conhece a gente melhor do que Deus, então a gente precisa realmente abrir o nosso coração e falar para Ele sobre como a gente está se sentindo. Se a gente observar a parábola do fariseu e do publicano, a gente vai ver o seguinte, que o fariseu ele fica se exaltando na oração, que ele fala palavras bonitas e tal, enquanto o publicano, tadinho, se sente até indigno de chegar lá diante do templo. E o que a gente aprende nessa parábola? O principal ali é a humildade. Gente, precisamos ser humildes diante de Deus, entender que a gente tem que falar com Deus com respeito. Tem gente que fala, tem que orar com autoridade. Não, a gente ora com autoridade para expulsar o inimigo. Para expulsar ele da nossa vida, a gente fala com autoridade. Agora, diante de Deus, a gente tem que ter humildade. A gente precisa se humilhar, rasgar o nosso coração diante dele. Você vê no Antigo Testamento, o pessoal quando às vezes queria fazer pedido para Deus, se sentia mal, se arrependia dos pecados, eles rasgavam as vestes, eles colocavam cinza na cabeça, eles vestiam roupa de saco, se humilhava mesmo diante de Deus. E hoje a gente tem que fazer isso, mas isso com o nosso coração. Se humilhar mesmo diante de Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele pode tudo. E Ele é amoroso, Ele pode nos entender também. Ele pode entender o que se passa no nosso coração. Então que a gente abra o nosso coração em nossas orações e diga para Deus tudo que a gente está sentindo. Como que a gente está se sentindo diante de uma situação. Às vezes você está lá com mágoa, com raiva de uma pessoa que te feriu e ora para aquela pessoa, pedindo a Deus para abençoar, e no seu coração você está cheio de ódio. Então o que a gente tem que fazer? A Bíblia diz que temos que orar pelos inimigos, sim, mas vamos prestar atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está falando. Então que a gente possa virar para Deus e falar, Senhor, eu estou com meu coração machucado, essa pessoa me feriu, eu não gostei do que ela fez, eu estou triste. Senhor, vem de encontro comigo nesse momento, cura o meu coração, não quero ficar com esse sentimento dentro de mim, isso não vai me fazer bem. Tá entendendo a diferença de simplesmente pedir para Deus abençoar meu inimigo e de eu rasgar o meu coração diante de Deus? Essa é a diferença. Outra coisa que a gente precisa ficar atento é o que diz lá em Tiago 4:3. No livro de Tiago, Tiago é irmão do nosso Senhor Jesus. O Tiago ele escreveu que a gente pede e não recebe porque a gente pede para poder satisfazer as nossas vontades, para satisfazer aquilo que a gente quer. Então, outro ponto que a gente precisa ter na questão da oração é o egoísmo. A gente não pode ser egoísta. Por que a gente quer aquilo? Por que a gente está pedindo aquilo para Deus? Às vezes a gente tem que se perguntar. E uma coisa que é boa também a gente sempre fazer, sempre no final de tudo que a gente pedir, dos nossos pedidos, das nossas orações, a gente pedir a Deus para fazer a vontade dele. Porque já aconteceu isso comigo, de eu estar orando em prol de algo, pedindo para Deus poder me abençoar, me ajudar, que fosse tudo bem. Aí no final eu falava, que seja feita a tua vontade. Então o que aconteceu? Aconteceu exatamente o oposto daquilo que eu estava pedindo. E foi melhor do jeito que aconteceu. Por quê? Porque eu falava para ele que fosse feita a vontade dele. Imagina se eu estivesse ali com toda a fé, pedindo que fosse feito aquilo e não falasse para ele que fosse feita a vontade dele. Talvez ele teria me concedido o meu pedido e eu não estaria bem.
Então a gente precisa lembrar sempre que nós não sabemos o que é melhor pra gente. Quem sabe o que é melhor pra gente é Deus. Então que a gente possa sempre no final dos nossos pedidos falar que seja feita a tua vontade, assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Que a gente possa sempre estar atento nessas 3 coisas em nossas orações. A primeira coisa, ser sincero diante de Deus. Segundo, ser humilde diante de Deus. E terceiro, jamais ser egoísta. Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Agradeço por terem ficado até aqui. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para que a gente possa continuar aprendendo juntos. Tchau, tchau. Que Deus abençoe seu dia.